Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco nesta noite e sempre. É uma alegria vê-los aqui nesta casa, apesar do frio que é típico dessa cidade, mas que espanta muita gente. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Para nós tratarmos, inclusive, de um tema extremamente atual e que exige um pouco da nossa reflexão, principalmente acerca do seu conceito. O conceito de saúde sempre foi um conceito muito difícil de se aplicar. Os métodos que nós temos hoje, né, e que traduzem este significado de saúde, ele passa por diversas mudanças na sua visão e também aperfeiçoamentos no seu método. Para nós entendermos o conceito de saúde que rege a nossa sociedade hoje, é importante que nós entendamos o percurso pelo qual ele passou até chegar no que nós entendemos, né? A saúde sempre foi algo extremamente importante desde a antiguidade e sempre foi objeto de curiosidade, de temeridade por parte daqueles que não a conheciam, né? Didaticamente, nós dividimos os conceitos de saúde em modelos. Esses modelos eram aqueles pontos de vista a respeito da saúde e esses pontos de vista é que regiam a forma do cuidado, a forma como os indivíduos lidavam uns com os outros no processo, inclusive, de doença, né? O primeiro modelo mais conhecido entre nós, o mais antigo talvez, é aquele modelo que nós chamamos de modelo mágico-religioso. Nesse modelo de saúde, os indivíduos acreditavam que o processo de doença estava relacionado a transgressões individuais e coletivas. Ou seja, o indivíduo era um indivíduo doente ou apresentava algum sintoma de doença porque ele havia transgredido em algum momento alguma lei superior, alguma lei da natureza, ou atentado contra a sua própria existência. E para que a sua saúde fosse restabelecida, era importante que os sacerdotes, os ditos feiticeiros, aqueles que tinham contato com as entidades superiores, fizessem a intervenção, para que assim essas mesmas entidades pudessem perdoar o erro daquela comunidade ou daquele indivíduo e pudessem assim restabelecer a sua saúde. Nós temos outros modelos conhecidos, como o modelo apresentado na Índia, na China, por exemplo, em que eles acreditam que o processo da doença é ocasionado por um desequilíbrio entre as forças do indivíduo. Na China, nós vamos ter as designações Yin e Yang. Então, quando nós temos o desequilíbrio dessas forças, do bem, do mal, do que é forte, do que é leve, do que é frio, do que é quente, inclusive no próprio ambiente em que o indivíduo está, aí se estabelece o processo de doença, né? Então, muito inclusive da cultura milenar chinesa que nós temos hoje, que muitos de nós adotamos, né, como a acupuntura, etc., também está relacionado ainda a muito desse conceito de saúde que nós temos. Mas um dos principais conceitos que regem o nosso trato com a saúde, ele parte lá da Grécia Antiga, né, com Hipócrates. Hipócrates acreditava que o indivíduo, né, ou a doença que ocasionaram o indivíduo, ela estava relacionada a um desequilíbrio entre os humores. E esses humores, né, eram 4 humores, que estavam relacionados a problemas do coração, problemas respiratórios, problema do baço, problema do fígado. E para quem não sabe, são os órgãos talvez centrais aí para o funcionamento e equilíbrio fisiológico nosso. Então ele chamava esse desequilíbrio, né, de desequilíbrio dos humores. Então, todas as vezes que nós tínhamos algum desequilíbrio nesses órgãos, né, nós acabávamos sendo acometidos por algum tipo de doença. Mas vejam que até agora nós não falamos do conceito de saúde, nós falamos do conceito de doença. Por isso que eu disse que saúde é difícil de se conceituar. No nosso caso, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, nós temos um modelo extremamente importante e digno de muitas notas. O principal modelo que rege o conceito de saúde é aquele modelo que nós temos como
conhecido como modelo biomédico de saúde. Esse modelo, esse conceito de saúde, ele parte do princípio de que a doença é um desequilíbrio fisiológico. Todas as vezes que o corpo não consegue responder a um estímulo que ele deveria responder, ele se torna um corpo doente. Ou todas as vezes que ele é exposto a um determinado estímulo e ele se desordena ou algum órgão deixa de funcionar da maneira como deveria funcionar, isso gera a doença. E durante muito tempo, nós tivemos esse conceito sendo aplicado no nosso processo de cuidado e no nosso processo de saúde. Se nós entendermos que que o nosso corpo é uma máquina, esse modelo nos apresenta o médico, que é aquele mecânico, e que vai examinar a máquina que é o nosso corpo. Então, para qualquer problema ou para qualquer sintomatologia que o indivíduo apresente, há de se ter uma explicação fisiológica para aquilo que ele está sentindo. Então, se eu sinto uma dor de cabeça, há de se ter uma explicação fisiológica para aquela dor de cabeça. Se eu sinto uma dor no pé, há de se ter uma explicação para aquela dor no pé. Então, nós temos uma exaltação da medicina nesse processo, porque é ela que entende dos processos fisiológicos que são responsáveis por reger o nosso corpo. Entendendo da fisiologia, ele também vai entender desses desequilíbrios, Mas, até um determinado período, esse modelo de saúde, esse conceito de saúde, vinha sendo aplicado. E, inclusive, sofreu muitas críticas, principalmente da parte de Foucault, quando ele diz que é um modelo de saúde e de cuidado desumano, porque não considera o indivíduo como um todo. Não considera o indivíduo como sendo aquele que interage com os outros e que interage como meio. Considera o indivíduo apenas aquela máquina, simplesmente é a ela que ele deve se reportar, é apenas esta máquina que ele deve analisar. Pois, durante muito tempo, nós tivemos várias críticas a este modelo. E é bem verdade que, mesmo hoje, é o modelo que nós temos mais aplicado. Basta ver, por exemplo, que nós nunca buscamos compreender, por exemplo, questões ou desequilíbrios cuja sintomatologia apareça. Então, se nós temos uma dor de cabeça que é recorrente, imediatamente nós procuramos o quê? Um médico, um neurologista. Se nós sentimos dor nos rins, nós vamos a um médico que é especialista. Se nós sentimos dores fortes nos ombros, no ombro ou na região do tórax, vamos direto no cardiologista e assim por diante. E quantos de nós muitas vezes não reclamamos quando estamos lá sendo avaliados e o indivíduo apenas nos olha fisicamente? Ele não procura saber quem nós somos, não procura saber da nossa rotina, Então, apenas nos entrega o remédio, o medicamento que vai sanar aquele desequilíbrio fisiológico. E será que é sempre o desequilíbrio fisiológico o causador daquele problema? Até então, nós tivemos esse pensamento de que tudo poderia ser resolvido tomando-se um medicamento e assim assegurando a nossa saúde. Hoje, no sistema mais complexo da compreensão de saúde, nós temos leis que regem essa assistência à nossa saúde física, leis que dizem que nós devemos trabalhar no processo de prevenção das doenças, no processo de cura também, mas principalmente no processo de conscientização dos indivíduos a respeito da sua saúde, dos fatores que podem ocasionar doenças e como é que nós podemos fazer para evitar essas doenças, o que é um ponto muito positivo, tendo em vista, quando nós olhamos, por exemplo, o processo de transição epidemiológica, inclusive a epidemiologia que vai nos dar, por exemplo, os dados sobre doenças do nosso país e do mundo. Então, sempre que quando a gente vê o Brasil teve um aumento de 6% de indivíduos que apresentam doenças crônicas não transmissíveis. É a epidemiologia quem vai trazer esses dados para nós. É uma ciência que estuda a população. Então, ela entende, dentro desse conceito, que o indivíduo que está doente é aquele que não está saudável.
Então, a gente nunca consegue mensurar saúde, a gente consegue mensurar doença. Então, o indivíduo que não está doente, consequentemente, é um indivíduo que é saudável, né? O conceito de saúde mais conhecido entre nós, ele só vai ser dado pela Organização Mundial da Saúde lá em 1949 e depois atualizado em 1998, quando o seguinte conceito se nos apresenta: saúde é o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Esse foi o primeiro conceito da Organização Mundial de Saúde a respeito de saúde. Até então a gente só tinha o conceito de doença. Mais para frente, nós tivemos uma atualização desse conceito. Então, nós temos ainda esses caracteres do completo bem-estar físico, mental e social, mas outros fatores foram acrescentados. Em alguns documentos, nós podemos ver, inclusive, fator espiritual sendo colocado naquele ponto, como sendo algo importante, né, para que nós prestemos atenção. E a nossa reflexão, então, ela parte desse ponto em que nós estamos. Do ponto de vista dos avanços tecnológicos, dos avanços da medicina para a nossa saúde física, nós não podemos reclamar muito. Nós temos uma gama de medicamentos e uma gama de especializações e especialistas que estão prontos para atender a qualquer desequilíbrio fisiológico que se nos apresente. Hoje, por exemplo, não mais são comuns os casos de indivíduos que morrem, por exemplo, com diarreia. Não são mais comuns os casos dos indivíduos que morrem por febre amarela, que morrem por sarampo, embora nós já tenhamos aí um processo de retorno dessas doenças, mas isso é um caso para uma discussão posterior. Mas fato é que essas doenças mais comuns, infecto-contagiosas, nós praticamente não ouvimos mais falar, né? Então, a nossa sociedade chegou num determinado patamar em que as doenças que se apresentam, ela tem muito mais relação com o estilo de vida do indivíduo. As doenças infecto-contagiosas têm uma relação maior com o estado de conservação ambiental em que o indivíduo está. Então, se o indivíduo está numa situação de insalubridade, se o indivíduo está exposto a uma área onde não há saneamento básico, etc., ele não tem a menor condição, as mínimas condições de saúde para sobreviver, essas doenças se instalarão. Mas como nós já melhoramos, conseguimos melhorar essa estrutura física que nos oferece, né, esse ambiente propício para a nossa sobrevivência, então praticamente nós não ouvimos falar mais dessas doenças, né? E quando elas acontecem, nós temos os medicamentos, as vacinas que podem dar conta delas sem muito problema. Mas a maior parte das doenças que nós temos hoje são aquelas conhecidas como doenças crônicas não transmissíveis. Aí nós temos o exemplo das doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, obesidade, etc. Mas fato é que esse processo de desequilíbrio diz muito mais de como o indivíduo interage com ele e com o meio em que ele vive. Porque elas estão relacionadas, inclusive, ao processo ao comportamento do indivíduo, como ele vive, como é o seu dia a dia, como ele cuida do seu corpo, né? Se ele pratica atividade física ou não. Basta nós vermos nas pesquisas que os indivíduos que praticam atividade física têm uma menor predisposição ao desenvolvimento de diabetes, tipo 2, por exemplo, menor predisposição a algum tipo de doença cardíaca. Quando nós estamos, inclusive, quando somos diagnosticados com essa doença e a gente vai ao médico, qual é a primeira coisa que o médico diz? Olha, precisa comer direito, precisa fazer uma atividade física, precisa fazer uma caminhada, não é assim? Então essas doenças, esse processo de transição marca a forma como nós lidamos com a nossa rotina. Mas mesmo para essas doenças, nós já temos aí algumas soluções, claro, que essas doenças elas não têm cura, mas o indivíduo hoje que vive com diabetes é um indivíduo que tem uma vida normal, não vai morrer por causa disso, se cuidar. E até então estava tudo ótimo, porque eu fico doente, tenho remédio para curar a minha doença. Eu fico doente, eu tenho remédio para amenizar a minha doença, eu posso viver normalmente como se ela não existisse.
Mas eis que nesse momento da humanidade, nós agora estamos lidando com o aparecimento de sintomas que nos deixam um pouco atordoados. Porque são sintomas, meus amigos, que nós ainda não temos a condição de intervir fisiologicamente. Se nós pegarmos, por exemplo, o mapa epidemiológico de suicídios no Brasil, o mais atual que nós temos, de 2016, se não me engano, nós vamos observar quando eles dividem por faixa etária o processo, né, de indivíduos que tentaram suicídio, nós vamos observar que a faixa etária mínima é de 9 anos de idade. Então, nós temos casos registrados de tentativas de suicídio de crianças de 9 anos, do sexo masculino e do sexo feminino. Inclusive, a maior parte das tentativas é do sexo feminino. O que quer dizer isso? Que uma criança de 9 anos, que deveria estar brincando, estar na escola aprendendo, porque na nossa idade, com 9 anos, era isso que a gente fazia, né? Brincava na rua, né? Pulava elástico, jogava bola no passeio de casa. Algumas outras brincadeiras talvez mais antigas, mas nessa faixa etária era isso que nós deveríamos estar aprendendo. Nós temos uma criança que pensa que para a resolução dos seus problemas, sejam eles quais forem, a solução, ou entra dentro da solução, atentar contra a sua própria vida, morrer. Nós temos um remédio para isso até agora? Não. Há uma pesquisa realizada no ano de 2017, fizeram uma em 2015 e atualizaram em 2017. Nessa atualização de 2017, o Brasil sai da 4ª posição para a 2ª posição no ranking dos indivíduos que mais estão conectados à internet. Nós só perdemos para as Filipinas. A média mundial de conectividade com a internet é de cerca de 6 horas e 24 minutos. Nós, brasileiros, a média do povo brasileiro de conexão com a internet é de 9 horas e 28 minutos. Se nós pudéssemos juntar essas 9 horas e fazer uma proporção anual dos 365 dias do ano, 148, nós estamos conectados à internet. Mas nós estamos conectados à internet, buscando assim, grandes informações, fazendo pesquisas? Não. A maior parte do tempo, deste tempo, de 9 horas e 28 minutos, as pessoas passam nas redes sociais, curtindo, descurtindo, postando, etc. e tal. E quando nós avaliamos o processo de construção emocional, o processo de construção, o processo do autoconhecimento desses indivíduos, nós vamos ver que nós estamos numa sociedade instável. Nós buscamos a todo momento hoje uma estabilidade, algo que nos dê uma segurança. Porque tudo que nós temos hoje, nós temos um volume de informações muito grande, mas nós não sabemos lidar com essa informação. Há um tempo atrás, e olha que eu sou uma pessoa muito nova, consegui pegar a transição aí da não internet para a super internet, né? Fizemos a transição daquela internet de escada para a internet hoje 4G na palma da nossa mão. Até um tempo atrás, para que nós tivéssemos acesso a uma informação fidedigna, inclusive nas universidades, nós demorávamos um absurdo para, por exemplo, verificar revistas científicas ou dados científicos que são publicados em outros países e no nosso não, né? Já diziam amigos meus e professores meus que eles demoravam mais de 3 meses para solicitar um artigo na universidade. Então ele ia lá, solicitava, o pessoal mandava a bendita da carta para a universidade, solicitando a revista, enfim. Hoje, basta um clique e a gente consegue ter acesso a inúmeras informações.
Nós sabemos o que fazer com essas informações? Não. Sem contar que a facilidade que nós temos hoje para a propagação de informações que não são verídicas é também muito grande. Né? Quando a gente tem, quem é que não tem, né? Aquele grupo de WhatsApp lá da casa, da família, e que sempre tem alguém que vai mandar uma mensagem, aquela, né, de olha, compartilhe, tem essa notícia, esta outra. Essa semana, minha mãe estava com a televisão ligada e eu vi uma narrativa no jornal. A matéria era sobre o desemprego no Brasil, que vem crescendo assustadoramente, etc. E em um determinado momento a informação me chamou a atenção. Havia circulado por esta rede social uma mensagem para que os indivíduos que estivessem precisando de emprego levassem os seus documentos e o seu currículo até uma determinada unidade, porque eles estavam abrindo vaga de emprego. Quando o repórter chega no local, a fila é absurda. No quarteirão do local, havia 2 voltas de fila. Quando essas pessoas chegaram lá, na esperança de encontrarem pelo menos uma vaga de emprego ou uma tentativa, disseram que a informação era falsa. Ou seja, haviam ali mais de 5.000 pessoas à procura de um emprego, a partir de uma informação que foi vinculada sem nenhum critério e sem nenhuma empatia. Porque quando a gente mexe na fragilidade de alguém, né, a gente precisa ter empatia. Quando a gente vê o sofrimento de uma pessoa que não tem a condição de prover a necessidade básica da sua família e a gente consegue utilizar dessa situação para atingi-lo negativamente, como é o caso, nós não estamos falando em mais nem só de bom senso, né? Mas estamos falando do respeito e do amor ao próximo também. Mas fato é que hoje, nesse vai e vem de informações, nesse diz que não é, nesse o que faz bem e o que faz mal, o que cura o câncer e o que não cura, o que cura o Alzheimer e o que piora o Alzheimer, a planta que vai curar, a planta que vai fazer o milagre, o remédio que vai fazer o milagre que não vai, estamos todos nós, talvez, né? Muito provavelmente eu diria, em uma situação de nos perguntarmos: o que de fato é, neste mundo em que vivemos, a minha saúde? Eu sou só esse corpo físico aqui, que uma hora dá um defeito aqui, outra hora dá um defeito ali, seja com a idade, seja com o estilo de vida. Mas o que mais nós precisamos fazer para entendermos o conceito de saúde e agregarmos a ele um fator primordial? Porque nós precisamos de uma solução para o que nós estamos vendo hoje. Há quem diga que a nossa sociedade é a sociedade mais doente de todos os tempos. Mas não há remédio vendido em farmácia que cure essa doença que se instala na nossa sociedade, porque ela não é de ordem física. E é por isso que muitos de nós estamos tão temerosos e tão instáveis. Os nossos jovens enfrentam a estabilidade emocional que afeta o seu corpo. Nós, inclusive, enfrentamos esse processo de instabilidade emocional, de aturdimentos psicológicos, e nós não nos damos conta. Talvez o que seja aí o mais grave. Nós não nos damos conta, muitas vezes, de que a dor de cabeça, aquela angústia, aquela taquicardia que vem, ela não tem uma origem fisiológica. Nós nos preocupamos em cuidar dessa zona, e não estamos dizendo que nós não devemos cuidar, hein? Temos que cuidar, sim, né? O corpo é o instrumento que nos foi dado para a evolução. E por isso é importante nós cuidarmos dele, fazer bom uso do instrumento que nos é dado. Mas precisamos nos preocupar também com esse outro fator que nos afeta. Nós não estamos
nos dando conta do quanto ele nos afeta. Então precisamos agregar alguns outros fatores ao nosso conceito de saúde. Sejam aqueles que aplicam, que vislumbram a medicina, que trabalham diretamente com ela, no reconhecimento do outro de uma forma geral, a interação que o outro tem com o ambiente e consigo mesmo, e nós também. Mas como é que nós vamos fazer para entender esse processo? Como é que nós vamos fazer para entender o motivo pelo qual o nosso corpo adoece? O motivo pelo qual, embora comendo bem, praticando atividade física, nós temos aquelas indisposições orgânicas. Há um detalhe que hoje, inclusive, nas universidades que propõem o estudo da saúde e da espiritualidade, e aqui no Brasil nós temos já alguns núcleos abertos para o estudo da relação desses dois fatores, mas é algo eminente e que todos afirmam categoricamente: é necessário que o indivíduo conheça a si mesmo. Porque, verdade seja dita, como é que nós vamos trabalhar em cima de uma dificuldade que a gente não sabe que tem? Como é que eu posso trabalhar as minhas limitações se eu não sei quais são? Como é que eu posso entender o meu processo de relação comigo e com o outro se eu não me dou o trabalho de examinar? Nas salas de aula, eu costumo fazer uma atividade com os meninos logo no primeiro dia. Eu peço para eles dividirem uma folha e colocarem de um lado da folha aspectos ou características que eu gosto em mim, características que eu não gosto em mim. A gente precisa de umas 2 aulas para poder fazer isso, porque existe uma dificuldade de identificação. Porque as pessoas tendem a exagerar nas suas características negativas e não trazer as suas características positivas. Outro momento, elas não sabem dizer nem as positivas nem as negativas, ou então elas dizem que tem muitas características positivas e as negativas ficam lá embaixo. Ao final, eu peço para que elas avaliem e façam algumas ponderações de como é que, estando naquela condição de coisas boas e coisas ruins, como é que elas podem contribuir para que a turma e para que elas aprendam também. Porque a disciplina ela não precisa ser só material e conteudista, ela também fala sobre as relações entre aqueles que estão ali, quem está facilitando o trabalho. Mas é notória a dificuldade que a gente tem de trazer esses aspectos que são nossos, que nós deveríamos conhecer. Que nós deveríamos ter ciência e não ter a vergonha de assumir que nós temos. As limitações que nós temos, né? Hoje fala-se muito sobre terapia e deveria ser algo que todos nós poderíamos fazer, né? Mas infelizmente uma parcela da população ainda não vê a necessidade de fazer, embora os problemas sejam problemas eminentes, porque a gente não consegue ainda olhar para dentro de nós e entender que nós precisamos caminhar rumo a essa estabilidade, embora nós a busquemos. E onde é que nós vamos achar essa estabilidade? Há um detalhe no Velho Testamento que a mim chama muita atenção. Nós costumamos dividir a Bíblia no Velho Testamento, onde as pessoas tinham uma ideia totalmente deturpada de Deus, e o Novo Testamento, onde Jesus nos traz uma nova visão de Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso, que olha por todos nós, etc. Mas se nós avaliarmos bem, observarmos algumas características do Velho Testamento, nós vamos observar que entre os profetas, dos mais antigos para os mais recentes, antes de Cristo, há, na verdade, uma evolução do conceito de Deus. Os primeiros profetas acreditavam que Deus era uma entidade, mas que mantinha uma relação
física, emocional e psicológica muito semelhante com a nossa. Então, durante muito tempo, utilizou-se o termo a sua imagem e semelhança como sendo, se nós somos seres que têm raiva, que têm ódio, que castiga, que pretere um ao outro, Deus também é assim. E muitas explicações a respeito dos acontecimentos terrenos se baseavam nisso. Então, ora Deus castigava um povo em detrimento de outro, ora Deus dava fartura porque amava mais aquele povo e aquele outro povo não, né? Ora Deus derramava a sua ira sobre uma determinada terra e beneficiava a outra com o seu amor. Mas, quando nós vamos ver o conceito que o profeta Jeremias apresenta sobre Deus, nós vamos perceber que ele trata Deus com esta estabilidade. Naquela construção, ele entende que Deus não é um ser humano. Deus não está sujeito a essas relações que nós estamos, de ódio, raiva, amor, inveja, angústia. Não, porque ele é estável. E se nós nos lembrarmos desse conceito, que inclusive a doutrina espírita também nos traz, dessa onipotência, onipresença, as leis imutáveis que são de Deus, se essas leis são imutáveis, logo o próprio Deus também é, nós vamos perceber que nós deixamos de recorrer a essa fonte estável para procurar estabilidade em fontes instáveis. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos com um problema, seja ele de que ordem for, nós que temos digamos assim, um amparo religioso, claro que a nossa primeira providência é fazer as nossas preces, rogar a Deus ajuda para lidar com aquela dificuldade. Porém, na lida com essa dificuldade, muitas vezes, nós nos esquecemos dos preceitos divinos para a resolução de problemas e nós saímos procurando na humanidade aquele que vai resolver o nosso problema. Então, se eu tenho problemas afetivos, se eu sinto carência e entendo esse processo, eu não procuro a fonte divina para compreender esse processo de carência que eu sinto. Eu saio procurando o amor em fulano, eu deposito a minha expectativa em ciclano, eu deposito a minha necessidade no meu filho, no meu marido, na minha esposa, nos meus amigos, que talvez estejam na mesma condição que eu. Então é necessário que o nosso coração e a nossa consciência se voltem para esse Deus estável. A flexibilidade moral que o mundo apresenta hoje, inclusive, é um fator de confundimento para a gente. E é algo que nós precisamos elaborar, mas algo também que nós precisamos ir de encontro quando é necessário. Quando eu digo flexibilização moral, é tudo aquilo que fere o outro, mas que socialmente se apresenta como algo natural. Quando eu faço uma colocação que ofende alguém, talvez socialmente aquilo seja apenas uma brincadeira tolerável. Mas de fato, moralmente, quando eu ofendo o outro, aquilo é tolerável do ponto de vista moral? Quando eu agrido o outro verbalmente e na minha mente, socialmente, está tudo bem, porque é aceito, é a flexibilidade, é tudo muito flexível. Moralmente, na minha consciência, como é que eu devo fazer? Será que está tudo tão ok assim? Então o mundo nos oferece hoje essa instabilidade de conceitos e essa instabilidade e flexibilidade que são morais. E muitas vezes nós escorregamos nessas teias da flexibilidade moral, né? Do desamparo, que talvez seja normal. A flexibilidade de aceitar que nós somos irmãos em um lado, mas amigos, negócios à parte, né? Que eu posso ter um amigo, mas na hora da competição
eu posso passar a perna e tá tudo bem, porque é a minha sobrevivência. Como diz a minha avó, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que a gente fala muitas vezes? Então, são essas análises que nós precisamos fazer. E é esse o momento histórico em que nós nos encontramos. Eu diria, e isso é uma opinião minha, que esse é um momento de transição extremamente importante para nós espíritos, mas também para nós na condição de sociedade. Conceito este que, bem elaborado e bem vivido, vai trazer aspectos extremamente positivos para quem vem depois da gente. Mas se mal elaborados, se negligenciados, trarão uma sociedade talvez muito mais doente que a nossa. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar: o que é a lei natural? E os Espíritos vão responder: a lei natural é a lei de Deus. Aquela necessária para a felicidade do homem. É ela quem diz o que ele deve ou não fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Primeiro ponto que nós devemos nos lembrar. Se eu digo que a lei de Deus é aquela única e necessária para a nossa felicidade, e quando nós falamos felicidade, nós não estamos falando da felicidade de um conceito transitório. Os Espíritos falam de felicidade num conceito muito mais amplo. A felicidade verdadeira. A felicidade que está relacionada ao equilíbrio entre a criatura, entre a vontade da criatura e a vontade do Criador. Essa é a verdadeira felicidade. De uma forma bem minimalista. Então, se os Espíritos estão dizendo que esta lei, ela é fundamental para a nossa felicidade, para a manutenção do nosso equilíbrio, compreendê-la faz parte do nosso processo de estabelecimento da nossa saúde. Inclusive da nossa saúde física. E Allan Kardec, que é um ser extremamente inteligente, que é um pesquisador de mão cheia, vai lá também perguntar para os Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos vão responder: na consciência. Ou seja, para conhecer a lei que nos traz felicidade e que está diretamente relacionada ao nosso bem-estar e à nossa saúde, forçoso é que nós penetremos a nossa consciência para conhecê-la. E esse é o maior desafio que nós temos hoje. O conhecermos a nós mesmos. Conhecermos as nossas facilidades, conhecermos as nossas dificuldades. Nesse mundo que, segundo Zygmunt Bauman, se pauta em relações líquidas, ou seja, relações tão rápidas e com um significado tão diverso que as pessoas vão, as pessoas voltam e a gente não se dá conta do que essas pessoas deixam e do que elas registram e do que nós registramos a respeito delas. Há uma fala dele que eu acho muito interessante, quando ele diz assim: um jovem me disse certa feita que ele tinha 500 amigos. Eu sou um homem de 90 anos e não tenho 500 amigos. Eu então entendi que nós falávamos de amigos de uma forma diferente. Ou seja, o conceito que se aplica às relações, muitas vezes, são esses conceitos mais líquidos. Esses conceitos que não passam pelo crivo da nossa consciência para o estabelecimento da relação. Porque quando eu digo conscientemente que alguém faz parte da minha vida, que alguém é meu amigo, ou que eu amo, ou que eu gosto, o sentimento, ele precisa prevalecer, não é só a palavra. Conscientemente, há de se projetar ações que deem valor àquilo que nós estamos falando. E o peso que se dá hoje a esse pensamento e a essa condição é quase nenhum.
Então, é muito mais fácil hoje nós termos 500 amigos nas nossas redes sociais, por exemplo, mas conviver com eles a gente não convive muito, não. Alguns a gente nem sabe quem é, só tá lá de enfeite, bem bonito, mas a gente nunca conversou, nunca falou nada, né? Hoje a gente esquece a data dos aniversários, a data do aniversário de casamento, do aniversário da pessoa, porque tem uma rede social e tem um Google Agenda que vai lembrar a gente dessa data. Então, para que a gente vai lembrar disso? Mas nós precisamos nos lembrar do significado afetivo que esse momento tem. Então, às vezes, não é só o dar os parabéns lá pelo Facebook, mandar as bolinhas bonitinhas. É ligar, é dizer que, de fato, sente felicidade pela existência de mais um ano da pessoa aqui conosco, ao nosso lado. Né? É encontrar. Eu brinco com os meus amigos e digo a eles, olha, eu não gosto de dar parabéns pelas redes sociais. O meu fez aniversário em janeiro e ele mora em Belo Horizonte. Ele veio à Vitória da Conquista em maio deste ano. Foi quando eu pude lhe dar um abraço de feliz aniversário muito atrasado. Mas eu achei uma hipocrisia, uma amizade de tantos anos, eu mandar uma mensagenzinha no WhatsApp. Mas o abraço, ele é muito mais caloroso. E demonstrar que, de fato, estava feliz pela existência dele aqui, valia muito mais do que lembrar da data, simbolicamente mandar uma mensagem eletrônica. Então, é esse recurso que nós precisamos acessar. É esse recurso de nos concentrarmos e penetrarmos a nossa consciência para entender essa lei. E essa lei é uma lei que é pautada no amor e pautada na justiça. Então, se nós estamos falando de saúde e espiritualidade, não há como nós não falarmos deste processo de autoconhecimento, não há como nós não falarmos, aliás, desse processo de evolução e de construção em que nós estamos submetidos, porque é algo importante que nós devemos nos lembrar. Às vezes, quando a gente fala de evolução moral, a gente torna esse processo de evolução um verdadeiro martírio moral, né? Porque associado à ideia de que nós devemos ser diferentes, que nós temos dificuldades, devemos modificar essas dificuldades, vem acompanhado atrás a culpa, a tristeza, a falta do perdão para consigo, a dificuldade de lidar com o erro cometido pelo próprio indivíduo. É muito comum nós escutarmos, eu tenho mais facilidade de perdoar ao outro do que a mim mesmo. Eu tenho uma facilidade maior em ser gentil, ser bondoso, ser caridoso com uma pessoa que está fora da minha casa do que com uma pessoa que está dentro da minha casa. Eu não consigo compreender como esse processo se dá. Porque todo o exercício de perdão para o outro, ele tem que ser primeiro exercitado em nós. Se eu tenho uma facilidade de esquecer aquilo que eu fiz, de guardar lá no subconsciente, em algum momento lembrar, é assim que eu vou fazer com o outro também. Né? Então, aquele outro que eu perdoei, quando ele comete um erro novamente, aí eu trago lá o erro que ele cometeu em 1992. Naquela tarde, você lembra que você fez isso? Não é assim que a gente faz, muitas vezes? Então, o processo de como nós agimos com o outro, inevitavelmente, está relacionado a como nós agimos conosco. Então, não há como ser verdadeiramente bondoso, caridoso, amoroso com o outro se eu não sou comigo. Nós somos cobaias de nós mesmos. Cobaias em que sentido? A experimentação acontece com a gente. Se eu erro e me percebo no erro, se eu não faço o movimento de compreender onde está o erro, aceitar que eu sou um indivíduo falho, mas partir para a correção, eu não vou dar essa oportunidade para outra pessoa. Eu vou guardar, vou embolar, vou jogar lá no lugar onde eu não possa ver e em algum momento aquilo vai eclodir. Então, muitas vezes, nós atropelamos esse processo de autoconhecimento
na justificativa de que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Aí nós chegamos no centro, somos aquelas pessoas doces, lindas, da fala mansa, a paz de Jesus, meus irmãos. Só que quando a gente está lá fora, o nosso comportamento é completamente diferente disso aí. Nós somos aquela pessoa agressiva, nós somos aquela pessoa impulsiva, nós somos aquela pessoa que fala alto com o outro, que trata mal o que é subordinado. E nesse meio de máscaras que nós criamos, quem somos nós? Eu sou o que vai para o centro, o tranquilo, que dá boa noite a todo mundo, e que se alguém pisar no meu pé eu não vou falar nada. Eu sou aquele que no trabalho é agressivo, é rude. Quem eu sou? Então, se nós não pusermos nesta balança como eu estou e quem eu já sou, a nossa caminhada ela vai sempre passar por esse processo de perturbação espiritual, perturbação mental e projeção para o corpo. Então, boa parte do que nós sentimos hoje, ela está muito mais relacionada a como nós entendemos e como nós nos percebemos do que a um processo fisiológico de fato. Quando Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração, nós devemos nos perguntar, o que é que eu considero o meu tesouro? O que para mim é um tesouro? O que de fato é um tesouro? Porque às vezes a gente diz assim, o meu tesouro é a minha família, o meu tesouro são os meus amigos, mas não há nenhuma ação da nossa parte que justifique esse tesouro ser essas pessoas, porque a gente não cuida, a gente negligencia, né? Então, é chegada a hora de nós entendermos e agregarmos ao nosso conceito de saúde, aquele mesmo conceito que a gente apresentou, né? O bem-estar físico, que é importante, o bem-estar social, que é importante também, né? E é importante que nós trabalhemos para que socialmente nós estejamos bem, né? E que possamos, claro, contribuir para que socialmente todos nós estejamos bem. E esse é um detalhe importante, porque se a sociedade é composta por cada um de nós, então todas as nossas ações repercutem na rede de convivência. Pode ser que eu diga, mas eu sou só mais um, ou só eu que vou fazer diferente. Mas mesmo naquele momento, você fazendo diferente, alguém vai ter a oportunidade também de ser diferente. E de fazer algo diferente. E assim a gente vai mudando o nosso contexto social. Então é necessário que nós reconheçamos esse tesouro que Jesus fala. Eu já devo ter mencionado aqui outras vezes, mas é uma das passagens bíblicas que mais me chama a atenção. Gandhi diz que se queimassem todos os livros e que se restasse o Sermão do Monte, o cristianismo estaria salvo. Eu acho que se sobrasse da vida do Cristo, dos escritos sobre a sua vida, este trecho, nós teríamos um conteúdo riquíssimo aí para refletir durante muitas reencarnações nossas. Se nós olharmos as pessoas na época do Cristo, elas também tinham problemas como esse que nós estamos vivenciando hoje. Claro que com menos consciência, menos assistência, mas tinham. Eram pessoas ansiosas, eram pessoas tristes, eram pessoas que tinham de lidar com problemas internos muito sérios, com índoles, com dificuldades de enxergar as suas virtudes e de compreender o seu real papel no processo evolutivo. Mas como as suas necessidades fisiológicas eram precárias muitas vezes, então essa acabava se sobressaindo. Então era a luta diária pelo pão de cada dia. E se nós imaginarmos Jesus conhecendo aquelas pessoas, todas ali,
conseguindo olhar para cada alma ali presente, observando a sua dor, observando o seu sofrimento, observando inclusive as causas das suas mazelas físicas, diretamente relacionadas à sua condição espiritual. Ele olha para aquele povo faminto no corpo e faminto na alma. E ele vai dizer: por que andais preocupados com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir, e com a vossa vida, pelo que haveis de comer? Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais que as vestes? Olhai, com relação ao vosso corpo e ao vosso alimento, não vos preocupeis. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, eles não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Não valei vós muito mais que eles? E quem dentre vós, com a vossa preocupação, podereis adicionar um côvado ao curso de seus dias? Quanto ao que haveis de comer, não vos preocupeis. Quanto ao que haveis de vestir, não vos preocupeis. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam. Porém, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como qualquer uma delas. Se Deus veste assim a erva, que existe hoje, para ser jogada no fogo amanhã, não vestirá também a vós, homens de pouca fé? Por isso, não vos preocupeis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos? Porque destas coisas se ocupam os gentios. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o chamado de Jesus para que nós observemos aquilo que é essencial em nós. Se nós somos provenientes de uma fonte estável e divina, estamos todos nós, como disse o texto que Lorena leu na abertura, estamos todos nós mergulhados nesta criação divina, nessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é necessário que nós nos reconectemos a esse Criador. É necessário que nós façamos esse link para compreender de fato e viver de fato aquilo que nós somos, aquilo que nós temos a oportunidade para fazer. E quando Jesus diz para que nós busquemos primeiro o reino de Deus, é buscar primeiro, não é unicamente. Porque às vezes nós abraçamos uma ideia de busca pelo divino, negligenciando todo o restante. A gente acha que a gente não pode ter nada, a gente acha que a gente tem que abraçar a miséria e a pobreza, e não é isso que Jesus está falando. Mas é importante nós entendermos que no nosso contexto existencial, nós somos uma essência, nós temos uma essência divina, e é dessa essência que nós devemos cuidar. É desse espírito imortal que somos que nós precisamos cuidar. Quando nós o negligenciamos, quando nós, nesse processo de negligência, ferimos essa lei divina que está na nossa consciência, esse descaminho que nós fazemos provoca o desequilíbrio da criatura. E aí se dá toda a catástrofe de doenças que nós temos. Não só aquelas que atingem o corpo físico, mas na semana que vem a gente vai falar sobre a obsessão, por exemplo. Mas a obsessão, que tem as suas características, os seus sintomas fisiológicos, não é ela que está relacionada a como o indivíduo vive, o que ele pensa, como ele age, o que ele fala, atraindo outros espíritos com a mesma sintonia que ele. Vivendo em comunhão com essa lei divina, que é de amor e é de justiça, o indivíduo caminha no trilho da felicidade e da saúde também. Então, que nós sejamos como aquele homem que fala Jesus, quando ele diz: o reino dos céus é como um tesouro enterrado num campo. Um homem descobre esse tesouro
enterra-o novamente, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele terreno. Então que nós sejamos este homem que, tendo o tesouro da lei de Deus plantada no terreno da nossa consciência, volta e vende todas aquelas coisas relacionadas ao orgulho, relacionadas ao egoísmo, relacionadas à vaidade, para comprar e para compreender, para possuir aquele terreno com aquele tesouro. Então, para o conhecimento pleno da nossa consciência, forçoso é que nós façamos esse movimento. É um movimento fácil de se fazer? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, para a nossa felicidade e para o alento do nosso coração, nós temos um mestre que é muito bom e que se dispôs a estar conosco todos os dias das nossas existências. Então, que nós possamos, de fato, sermos estes que percebem nas suas virtudes o ponto necessário e importante para continuar a sua jornada. E que nós saibamos, de fato, meus irmãos, que nós temos virtudes. Saibamos, de fato, quais são essas virtudes. Porque, às vezes, a gente se imagina um carrasco, né? Eu sou egoísta, os defeitos eu sei falar de cor, salteado. Você pediu para escrever, eu vou escrever uma folha, 2 folhas, 3 folhas. Só que quando a gente pede a pessoa para falar de uma virtude que ela tem, ela se paralisa. Porque fica com medo, inclusive, de não ser uma pessoa humilde, dizendo as qualidades que possui. Não foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim? A humildade está relacionada ao indivíduo reconhecer aquilo que ele é e aquilo que ele ainda não é. Então, a virtude nós temos também. Nós somos indivíduos que nutrem, que possuem, que conquistaram essas virtudes. Basta que nós a utilizemos para as conquistas de outras tantas virtudes. Então, sejamos nós aqueles que seguem a marcha com Cristo, que seguem reformulando para nós e para aqueles que vivem conosco esse conceito de saúde. Que sejamos aqueles que exercitam todos os dias esse laço, esse aperto de laço com o Criador, compreendendo através de suas leis quais são as suas vontades para nós. E que nós possamos ter esse vínculo, observando que em algum momento a nossa vontade, ela vai estar diretamente relacionada à vontade do Criador. E que as nossas ações sejam aquelas que modificam o ambiente em que nós estamos. Que o nosso falar, ele seja um falar verdadeiro. Que as nossas ações, como diz a música que Gerson lindamente cantou aqui para nós, né? Que nós sejamos verbos, né? Que na fala nós sejamos também o verbo. O verbo é ação. A ação daquilo que nós aprendemos. Se nós estamos falando de amor, de justiça, de caridade, que nós sejamos amor, justiça, caridade dentro daquilo que nós podemos ser. E nós vamos perceber que fazendo aquilo que nós podemos fazer, reconhecendo em nós aquilo que somos e aquilo que ainda não somos, nós vamos conseguir ser o mais saudáveis que nós podemos. O mais saudáveis que nós podemos ser. Ficaremos assim o tempo todo? Não, porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Mas nós vamos percebendo que à medida em que nós estamos plenos, conscientes de nós mesmos, nós nos tornamos capazes de seguir mais firmemente nessa senda da evolução. Então, o meu desejo para vocês é que nós sejamos, como disse Jesus, o sal da terra, sempre dando gosto às nossas relações, a relação que a gente precisa nutrir com a gente e com o outro, que nós possamos dar sabor aos dias que nós vivemos, que nós possamos fazer a diferença na vida do outro, que aquelas pessoas que chegam
todos os dias ao nosso encontro, elas possam sair um pouco melhores do que chegaram. Que nós possamos ser este sal da terra, mas que nós também sejamos luz do mundo. Sejamos luz compreendendo essa mensagem e vivenciando essa mensagem. Extirpando a ignorância que, segundo os Espíritos, existe, né? Então não há mal à ignorância, que essa luz, que essa compreensão que nós temos, ela seja esta luz que vai dissipando a ignorância do nosso dia a dia, transformando o nosso ambiente num ambiente mais saudável, transformando a nós em indivíduos de fato mais saudáveis e mais confiantes. Muita paz.